Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Eu espero que nesses 7 dias que se passaram, você tenha incluído na sua vida o princípio de afiar o machado. Isso é muito importante para a sua vida. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um princípio muito importante. É muito importante que você cuide da sua vida, enquanto você cuida também da vida dos outros. Eu tenho filhos, eu tenho esposa e muitas responsabilidades e muitas pessoas que eu cuido. Mas é muito importante que enquanto você cuida delas, e você precisa se cuidar também. Um pai, quando ele cuida de si, ele também está cuidando dos seus filhos. Há muitos anos atrás, eu entrei num carro de um jovem adulto e ali tinha um adesivo bem pequeno na porta do carro e dava até um destaque para aquela porta, a parte interna, a parte do couro. E eu tirei o adesivo bem pequeno e eu percebi que ali tinha um furinho bem pequenininho. E eu falei, olha que interessante, o que aconteceu aqui? Ele falou, meu Deus, pastor, eu ando com um carro com muitas pessoas e nunca ninguém teve a curiosidade de me perguntar o que tinha atrás desse pequeno adesivo. Ele falou, pastor, antes de eu conhecer Jesus, eu fumava muito. E uma pessoa que estava comigo no carro, ele simplesmente bateu com um cigarro e fez esse pequeno furo. E olha que interessante, todo mundo achava lindo aquele adesivo pequeno, dava um destaque para a porta. Mas muitas vezes, por trás de habilidades, por trás de uma eloquência, por trás de uma beleza, por trás de uma casa, por trás de muitas coisas, tem fragilidades. E às vezes, em vez de você resolver as suas fragilidades, você tampa ela com dinheiro, com viagens, com férias, uma forma de viver diferente. As pessoas vão olhar e falar, uau! Mas muitas vezes é uma defesa. Lembra aquela história que a melhor defesa é o ataque? Quem tem mais evidência? É sempre um atacante que faz o gol. Às vezes, o adversário não fez nenhum gol, porque o zagueiro era muito bom. Mas quando o atacante faz um gol e ganha o título, a glória vai para ele. Então eu vou dizer, eu gostaria de ensinar para você um princípio muito importante, de você cuidar da sua vida enquanto você cuida da vida dos outros. E você ser uma pessoa que tem uma gestão da sua vida. E olha que interessante, alguns anos atrás eu recebi uma pesquisa dizendo que 98% da população investem a sua vida em ser e 2% investem a sua vida em ter. Olha que interessante, 98% da população é uma população que não prospera, que não cresce, que não desenvolve, que não evolui. Por quê? Eles estão focados em uma aparência. E 2% estão focados não na aparência, mas em ser. Se você focar sua vida em ser mais inteligente, em ser mais empreendedor, em ser mais criativo, em ser mais constante. Olha que interessante. São coisas que não têm relevância, não têm impacto quando as pessoas olham. Então, a pessoa que decide ser mais intenso, ser mais criativo, ser mais empreendedor, ser mais constante, ser mais inteligente, parece que não tem uma relevância nisso. Mas o que tem relevância? Os 2%. Ele quer investir em ficar mais rico, em ter mais relevância, em ter mais seguidor na internet. Então é um desgaste profundo em querer ter algo para mostrar. Então eu vou dizer, não viva o engano de focar a sua vida em ter, porque ter é consequência do ser. Sabe, eu dedico a minha vida, grande parte do meu tempo, em ser, porque eu sei se eu sou, a consequência disso é eu ter. As pessoas adoram postar coisas maravilhosas na internet. Isso é legal, tem o seu lugar. Mas cuidado, porque muitas vezes essa não é a realidade. E você quer convencer, mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Então, preste atenção. Seja uma pessoa que tem visão, que tem clareza. Seja, e a consequência é você ter. Sabe, quando nós olhamos a vida de Saul, era um homem que se destacava, era um homem relevante, era um homem que exteriormente falando produzia impacto. Mas o que Saul não tinha? Saul não tinha identidade interna. E por conta disso, a fragilidade
o alcançou. Mas quando nós olhamos para Davi, quem era Davi? Davi não era um homem relevante. Davi era um homem simplesmente esquecido. Mas enquanto ele estava ali sendo esquecido pelo seu contexto, pela sua família, quem ele se tornou? Ele focou em ser um adorador, ser um guerreiro, ser fiel à sua casa. E a consequência disso o colocou como um rei. Cuidado, porque se você foca na relevância, se você faz uma força absurda para você ter algo, você vai ter que fazer uma força absurda para manter. Mas quando você entende e você foca a sua vida em se desenvolver, a consequência diz que o próprio Deus, ele abre portas e coloca você em lugares incríveis. Olha para José. Quem José era? José foi vendido pelos seus irmãos. José foi esquecido numa cisterna. José foi levado como escravo. José foi parado numa cadeia por algo que ele nem cometeu. Mas qual era o foco de José? O foco de José não era em ter, era simplesmente em ser, porque em cada teste da vida dele nós percebemos um homem que decidiu ser aquilo que ele precisava ser para cumprir o propósito de Deus. É como uma criança, ela nasce perfeita, mas não é desenvolvida. E o que acontece? Ela entra ali num processo. Deus sempre nos coloca um processo, não para nos dar coisas, mas para nos tornarmos aquilo que nós precisamos nos tornar, para que nós possamos ter. Deus é um Deus muito bondoso, muito amoroso. Então, o filho pródigo, ele focou a vida dele em quê? Ele focou a vida dele em ter. Inclusive, de uma maneira precipitada, ele pegou a herança da sua casa, do seu pai, e foi para ter relevância. Ele perdeu, por quê? Ele não conseguia manter o que ele recebeu, porque ele não tinha identidade, porque ele não era. Mas quando ele cai em si, ele volta para casa, Deus começa um novo processo na vida dele. Então, não se precipite. Não tenha pressa com o resultado, não tenha pressa com as coisas, porque a pressa vai muitas vezes prejudicar a sua vida. Quando você foca em ser, de repente você é lembrado e o favor de Deus se manifesta sobre a sua vida. Deus te abençoe e até o nosso próximo Café com Visão.